A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre a mulher pode ser pastora? Se acaso você congregar numa igreja e o seu pastor tem ensinado o contrário daquilo que nós estamos falando, anote os versículos que ele apoia a sua ideia e coloque aqui embaixo. Escreva no comentário, tá bom? E nós queremos que você enriqueça o nosso assunto. Pois bem, então será que uma mulher pode ser líder, pode ser pastora numa igreja, sendo que o seu marido seja um diácono da mesma igreja? Será que uma mulher pode ser líder no seu lar, mesmo com seu esposo vivo? Será que uma mulher pode ser uma professora, uma ensinadora na igreja, sendo que o seu marido é apenas um membro da mesma igreja? Será que uma mulher pode administrar os bens da família e o seu esposo passar essa responsabilidade para ela administrar? Será que a mulher, uma mulher cristã, tudo aquilo que nós estamos falando são mulheres cristãs, pode corrigir os filhos, seus filhos, com firmeza, enquanto o seu marido não seja omisso na sua responsabilidade? A todas estas perguntas, eu respondo sim e não. Sim e não. Sim. Por que sim? Se a mulher conduzir os seus liderados, quer seja na igreja, no lar, numa empresa, para se aproximar de Deus e da vontade, dos planos, propósitos do Criador, sim. Então, nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, Débora. Débora se tornou uma líder em Israel no tempo de Juízes, era profetisa e assumiu a responsabilidade de ir com Baraque para a guerra, e ele disse que ele iria se ela fosse junto. Então temos Débora, que aproximou Baraque e todo o povo de Israel para fazer a vontade de Deus, guerrear contra os inimigos e serem livres dos seus inimigos para fazerem a vontade de Deus. Temos também Esther, mesmo sendo submissa ao seu parente Mardoqueu, ela foi um instrumento de Deus como líder, e ela conduziu a libertação do seu povo de uma forma perfeita, a ponto de até o rei fazer aquilo que Deus tinha revelado a ela através de Mardoqueu, que era de ser destruído o seu povo da nação. Então, nós temos então Esther, foi uma líder em Israel. Vemos Noemi também, que ocupou uma posição de liderança sobre a sua nora Ruth, que a obedeceu e fez tudo exatamente como deveria ser feito,
E então Noemi era muito querida e era uma líder que realmente conduziu Ruth, sua nora, a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós temos também mulheres líderes. A Virgem Maria mesmo era uma mulher líder. E na criação do seu filho Jesus, na orientação, no discipulado, ela era líder. E tudo que acontecia com Jesus, ela guardava no seu coração. E acompanhava esse crescimento do seu filho como uma líder nata. Tanto é que não se ouve falar de José, o padrasto de Jesus, que o pai era Deus. Né? Então, Maria foi uma líder sobre Jesus, até que, no primeiro milagre, lá no casamento das bodas de Canaã, ele se sujeitou a ela, e ela disse assim, ele disse que eu tenho contigo, mulher, mas depois ela conduziu aquele momento como uma líder, transferindo a liderança, principalmente espiritual, para Jesus, dizendo, faça tudo quanto ele vos mandar. Temos também Loide e a avó de Timóteo, e Eunice, mãe de Timóteo, que estimulou a fé de Timóteo com a sua fé e ensinou o caminho da verdade. Não se ouve falar sobre o pai e nem sobre o avô de Timóteo, mas fala-se, e ainda mais cita o nome da avó de Timóteo, Loide, e da sua mãe, Eunice, como duas mulheres que influenciaram na vida de Timóteo, que foi um dos braços direitos, né? Uma das pessoas mais importantes do ministério de Paulo. Então, sim, eu respondi. A pergunta era sim. Uma mulher pode ser pastora ou uma mulher pode ter liderança, ser líder? Eu coloquei sim. Agora eu vou dizer que não. Também não. Quando que uma mulher não pode? Quando que uma mulher pode ser líder? Quando ela aproxima os seus liderados de Deus e da vontade do Criador para desenvolver seus dons, seus talentos. Então, agora, quando então uma mulher não pode ser líder? Não pode ser líder quando uma mulher, ao exercer a sua liderança em casa, na igreja, na empresa ou em qualquer outro lugar, ela vem distanciar os seus liderados de Deus e de fazer a vontade de Deus. Então, temos alguns exemplos. Por exemplo, Jezabel. Jezabel era líder da sua casa, líder de Acabe, e se tornou líder de todo Israel, de uma forma indireta. E com a sua liderança, Jezabel conduziu todo o povo de Israel, e Acabe também, a se afastar de Deus, a perseguir e matar os profetas do Senhor e a conduzir os seus liderados à idolatria, a Baal, a adorar ídolos que são demônios. E ainda mais deu status
aos profetas de Baal. Temos também o caso de Atália. Atália foi uma rainha usurpadora que destruiu toda a linhagem de Davi, menos um, e assumiu a liderança, se tornou rainha. E por causa então, ela conduziu todo Israel para a idolatria, ou que permanecesse na idolatria. Temos também a liderança de Eva. Eva recebera de Adão um mandamento. E Adão recebera de Deus que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E então, o que aconteceu? Aconteceu que ela agiu de uma forma independente e se tornou inimiga de Deus e levou também o seu marido a comer do fruto e se tornar também inimigo de Deus através do pecado de desobediência e de rebelião. Então, a resposta então é: a mulher pode ocupar sua posição de liderança no lar, na igreja, numa empresa, em qualquer lugar, sim, se ela for um instrumento de Deus para aproximar os seus liderados a fazer a vontade de Deus e a crescer os seus dons espirituais e naturais. Quando eu estou falando aqui de mulher, estou falando de uma mulher cristã que ama a Deus, que ama Jesus. Não se ela for um instrumento do diabo para afastar os seus liderados de Deus e da vontade de Deus para as suas vidas. Em Gálatas 3, 26 a 30 está escrito: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, mulher, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Cheios do Espírito Santo, tanto homem como mulher têm o mesmo valor. Em Atos capítulo 2, versículos 17 a 18, após aqueles discípulos, os discípulos de Jesus, receberem o batismo com o Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo, então, o que aconteceu? Pedro, então, pregou o primeiro sermão, e no seu primeiro sermão, disse o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Quando fala sobre filhos e filhas, servos e servas profetizarão, está relacionado com a liderança da igreja. Porque hoje todos nós podemos profetizar, sendo que no Antigo Testamento apenas os profetas eram levantados por Deus para profetizar, homens. Mas, não se esquecendo que Débora, vivendo na época do Antigo Testamento, foi uma profetisa, foi líder de Israel e foi honrada por Deus e pela sua liderança, né? Eficaz. Então, no Novo Testamento, todas as pessoas de faixa etária,
jovens e velhos, são importantes. E todas as pessoas de sexo diferente, macho ou fêmea, também podem profetizar, podem exercer o seu ministério de liderança dentro do seu dom específico. E então, se a pessoa tiver o dom pastoral, ela pode ser uma pastora de uma igreja. Ela pode liderar uma igreja, como também pode liderar também a sua casa ou uma empresa, porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Desde que ela use esse dom de administração para aproximar as pessoas de Deus e do propósito de Deus pelo qual cada um foi criado. A mulher deve exercer a posição de liderança com amor e respeito, assim como deve ser a liderança do homem sobre os seus liderados. Então, por que Deus condena as feministas? As feministas são condenadas porque elas querem exercer a posição de liderança para humilhar os homens e para desfrutar dos benefícios da liderança. Jesus disse que nós, como cristãos, devemos ser instrumentos para usar os nossos dons para servir e não para ser servido. Então as feministas menosprezam os homens, os maridos, como seres desprezíveis e menos dotados de inteligência. O que fazer? O que deve fazer quando uma mulher cristã exerce a sua posição de liderança? Agora vamos falar em casa. Também pode ser aplicado esses princípios na igreja. Primeiro, deve respeitar e amar o seu marido, porque Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o próximo, mais próximo dela, é o seu marido. Né? Então deve amá-lo, porque ele é o próximo mais próximo. Deve também, como líder, dar exemplo para os seus filhos, como uma mulher que ama a Deus, ama o seu marido, o pai dos seus filhos, e também ama a palavra de Deus e procura dar bom testemunho. Também, se o marido não assume a responsabilidade, ela deve assumir sim a responsabilidade de algumas coisas no lar, até mesmo porque não tudo. Não pode deixar a peteca cair. Né? Se ele não assume, você deve assumir. Mas com sabedoria e com muito amor. Né? E uma outra coisa importante que a mulher, exercendo o seu ministério de liderança, deve fazer: descobrir o dom do seu marido, ou dos seus liderados, no caso. Nesse caso, ele não tem o dom de administrar, de liderar, mas ele pode ter um outro dom que ele é usado para suporte, para ajudar na liderança da mulher. E a mulher, ao descobrir esse dom, deve divulgar a todos e deve exaltá-lo com esse dom específico que o seu marido tem em casa, ou na igreja, ou em qualquer lugar. Não deve falar mal do seu marido, desonrando-o. Quem se submete ao Espírito de Deus tem autoridade. Mas para exercer essa autoridade deve ser como cristão, como cristã, deve exercer com amor e receber o fruto do Espírito, amor, paz, bondade, longanimidade e exercer essa autoridade manifestando o fruto do Espírito sobre a sua vida. Né?
E então, quem não tem o Espírito de Deus não tem autoridade espiritual, sendo homem ou mulher, tanto homem quanto mulher. Agora, voltando para a nossa reflexão, mulher pode ser pastora? Mulher pode ocupar uma posição de liderança? Sim e não. Por causa da cultura da época do apóstolo Paulo, o apóstolo orienta a Timóteo e a Tito que as mulheres não devem ter liderança na igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele orienta que as mulheres que são idosas, são viúvas, devem ensinar as mais novas em como exercer a sua liderança como mulher em casa, se submetendo ao esposo, amando o seu esposo, honrando-o. E as mulherzinhas que resistem à verdade, estas mulheres que são colocadas como líderes sobre elas, devem chamar a atenção delas e conduzi-las à verdade com mansidão. Então, Paulo coloca essas mulheres como líder de outras mulheres. Pois bem, então, vamos concluir esse nosso assunto dizendo o seguinte: uma mulher cristã pode ser pastora? Sim. Se ela estiver dentro da vontade de Deus e conduzir toda a igreja para se aproximar de Deus e aproximar uns dos outros também, não promovendo divisão na igreja. Geralmente, a mulher como pastora, ela é auxiliar do pastor. O pastor é o pastor titular e ela é uma pastora auxiliar. Mas pode acontecer o contrário, desde que os dois entrem num consenso e ela perceba que o seu dom é pastoral e dele pode ser um outro dom que vai dar suporte à mulher. Não pode se ela for um instrumento para perseguir os verdadeiros cristãos, para afastar a igreja, os seus liderados, de Deus e da vontade de Deus. Você pode ler Provérbios capítulo 31, que ela era uma líder nata, ela exercia a função de liderança e todos ficavam satisfeitos com a sua posição de liderança. Tanto o seu esposo, quanto os seus filhos e todos aqueles que faziam parte daquela comunidade a elogiava e a chamava de mulher virtuosa. E ainda diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Então, que nós possamos estar pensando mais sobre esse assunto, para que nós não venhamos desprezar o dom de liderança que Deus dá às mulheres, e também as mulheres exercendo a função de liderança, não venha desprezar os seus liderados e conduzi-los para longe de Deus. Deus abençoe poderosamente você, a sua família e tudo, mas tudo quanto você administra. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Sobre se a mulher pode ou não exercer o ministério de liderança. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.